Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio do HM Podcast que rende homenagem a uma das grandes figuras do nosso país. Ele que foi um médico, escritor, político angolano e uma das principais figuras do país no século XX. O mesmo foi presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola e em 1975 tornou-se então o primeiro presidente da nossa República. Ele que rumou a nossa pátria à liberdade. Ele que rumou a nossa pátria à independência. Falo-vos nada mais, nada menos que o Dr. António Agostinho Neto. Nascido em Colibengo no dia 17 de setembro do ano de 1922, data comemorada até os dias de hoje. E como não poderia deixar de ser, o HM faz então esta grande homenagem a este grande homem neste episódio que começa exatamente agora. Sejam todos bem-vindos. HM Podcast, o podcast das sensações estranhas. Quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que me roubastes, fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que aí tendes o mundo todo para vós, para mim nada quero, para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte, nada, nada. Não sou, nunca fui, renuncio-me, atingi o zero. Não sou, nunca fui, renuncio-me, atingi o zero. E agora, vivei, cantai e chorai. E agora, casai-vos, matai-vos, embriagai-vos. E agora, dai esmolas aos pobres. Nada me pode interessar, que eu não sou, atingi o zero. Nada me pode interessar, que eu não sou, atingi o zero. Olá, boa noite novamente. Boa noite e bem-vindos mais uma vez ao HM Podcast. Este que está sempre aqui semanalmente para fazer com que você sinta-se em casa, que dê outro toque ao seu final de semana, que esta semana, pelos vistos, começou bastante cedo, graças a este homem que nós estamos aqui hoje a homenagear. Esta figura icónica, como já o introduzimos, é o Dr. António Agostinho Neto, e esta homenagem que nós estamos aqui a fazer, dedicando o episódio totalmente feito em memória deste homem que rumou a nossa pátria à independência, e muitos outros feitos foram feitos por ele. Isso aqui até soa um pequeno pleonasmo, se não mesmo é. Estes feitos por ele que ficarão e ficam sempre na nossa memória. Esses poemas do Dr. António Agostinho Neto, o escritor Agostinho Neto, ou como é carinhosamente chamado Mangushi. Mangushi. Eles vivem eternamente conosco, porque nós aprendemos sobre Agostinho Neto da escola, aprendemos sobre Agostinho Neto nas nossas casas, aprendemos sobre Agostinho Neto na rua, aprendemos sem parar. Então não podíamos deixar de
elevar esta personagem, de levar esta personalidade, de levar este grande ícone do nosso país num dia como hoje. Ontem comemorou-se então o Dia do Herói Nacional, que assinala-se no dia do seu nascimento, 17 de setembro. Ela que nasceu no ano de 1922 e viria então a tornar-se o primeiro presidente da nossa aclamada República Angolana. Espero que vocês aí estejam a aproveitar este prolongadão, hein? Estamos hoje em fases de ponte e você que está em casa, de certeza, a ouvir o programa, hein? Se não estiver em casa, está em numa outra localidade, estiver aí no seu carro a ouvir-nos, de certeza que está a caminhar para casa, porque, prontos, atenção, estamos em comemoração, não queremos estar aqui a desviar-nos daquilo que nós sabemos que devemos cumprir rigorosamente, que são o ficar em casa, hein? Aquelas medidas básicas, distanciamento social. Evitemos aí os convívios familiares que têm sido bastante frequentes. Há quem diga até mesmo que o coronavírus já passou, mas não passou. Atenção, não passou. Eu digo-vos seriamente que não passou. Então nada de estar aí a tentar usar o nosso prolongadão que nos foi proporcionado por esta grande figura que então o nosso Dr. António Agostinho Neto, que de certeza não ia querer ver-nos mal. Então não usemos este dia, este memorial do nosso até então ex-presidente da República e grande ícone para o nosso país. Eu vou repetir muito isto, ícone, porque, verdade seja dita, ele merece essa exaltação. Digam-me lá como é que vocês estão, digam-me lá como é que a vossa família está, digam-me lá o que vocês têm achado dos nossos programas, digam-me vocês o que querem ouvir por aqui no HM Podcast. Sugiram temas, hein? Interajam mais connosco, visitem as nossas redes sociais. O HM Podcast está sempre aí no Instagram, HM Studios também. Gabriel José está sempre aí também, sempre aberto para mais sugestões, mais temas por virem aqui, mais discussões, mais convidados. Agora temos a nova rubrica Voz do Cidadão. Vamos dar mais voz ao cidadão, então, para que eles possam expressar aquilo que realmente sentem, aquilo que realmente querem ver a mudar. E o HM Podcast está aqui para tentar e de certeza que vai conseguir ajudar os angolanos nesta missão de interagir mais com aqueles que são então encarregues de melhorar as nossas condições, melhorar o que está mal, corrigir o que está mal e melhorar o que já está bom. É assim, então, o famoso ditado que nos foi dado pelo nosso querido e amado presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Só nos resta já. Daqui a bocadinho teremos um bocadinho do historial. Teremos ainda neste programa o momento da Ecanda que irá voltar-se para conhecimentos locais. Esta semana são conhecimentos locais. Teremos as nossas sugestões habituais, teremos a nossa boa música que não pode faltar. Este programa será um bocadinho mais curto que o habitual, pois nós estamos a render então homenagem, não queremos ser exaustivos com tanta e tanta coisa por falar. Muito não há que se dizer, porque nós bem soubemos, a cada ano que passa nós tentamos recordar esta data como sendo a primeira vez, como sendo o dia então como é então, né? Realmente é, mas nós tentamos recordar como o dia que veio ao mundo este homem que muito fez por Angola, e nós usufruímos destes mesmos bens até os dias de hoje. Candenga, que está sempre aí a ouvir-nos do outro lado, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. As nossas damas, nossas mulheres, as nossas bonitonas estão sempre aí do outro lado, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Os nossos cotas, que estão sempre aí do outro lado a ouvir o HM Podcast, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. E seja lá quem for, eu, Gabriel José e toda a equipe que está por detrás deste enorme projeto, sente-se enormemente gratificados. Normalmente não se diz, atenção, não se diz. Mas prontos, estamos aqui para o que der e vier, e hoje é o som das músicas que recordam-nos então os poemas deste homem que tocam-nos a alma e chegam-nos até o coração para então fazer aquele sacudir, para então puxar as nossas emoções mais profundas. É homenagem a este grande homem que estamos aqui hoje no HM Podcast. Fica então com a boa música que nós regressamos daqui a bocadinho. Agostinho Neto, poema.
Apetece-me escrever um poema fechado dentro de si, para ser compreendido apenas pelos passarinhos que chirreiam lá fora, sobre as 3 árvores da minha única paisagem. Para ser sentido na canção da seiva circulante no verde das ervas, no caminho áspero da encosta e pelo brilho do sol e pelo caráter íntegro dos homens. Um poema que não sejam letras, mas sangue vivo, nem artérias pulsáteis do universo matemático, e sejam astros cintilantes para calmas noites de invernos chuvosos e frios, e seja lume para acolher as gazelas que pastam inseguras nos campos acolhedores da imensa vida. Amizade para corações odientos, motor impelindo o impossível para a realidade das horas, cântico harmonioso para a formosura dos homens. Um poema. Quem comparou a África a uma interrogação cujo ponto é Madagascar? Um poema solução, resolvendo a curva interrogatória da imagem em linha reta da afirmação. A beleza das florestas virgens e a precisão da engrenagem da existência. O som fantástico do torvejar sobre as pedras, os cataclismos fluviais pendentes sobre as frágeis canoas do Rio Zaire, a obnubilação ansiosa das almas na penumbra, o claro arrebolo nos olhos dos homens. Um poema traçado sob braço, escrito com as flores da terra e com os braços erguidos da podridão, esculpido no amor que exala a esperança daquele meu amigo, a esta hora com a tanga ensopada no suor do seu dorso, com as canções adocicadas de um guissanjo ao luar, das gargalhadas infantis para a minha amada, do calor simpático do corpo sangrento dos homens. Um poema fechado, longo e imperceptível, em que o amor e o ódio entrelaçados sejam a síntese da discordância para ser cantada em todas as línguas, guiado pelo som da marimba e do piano, ritmo de batuque, enxertado sobre as valsas da outra mocidade, harmonioso dos xinguilamentos, sobre o bárbaro matraquear das máquinas de escrever, grito aflitivo no vácuo, debatendo-se para encontrar a vibração da matéria e a aspiração dos homens. Mas não escreverei o poema em que subterrâneo circularia o ar irrespirável da violência, nas cavernas dos teus pulmões, cáfane das vielas sórdidas do conformismo, ou na avidez dos quilométricos intestinos dos chacais, ou nas cavidades prostituídas do coração infame do esclavagismo, ou nas goelas da desonestidade inconsciente. Não escreverei o poema, não escreverei cartas à minha amada, preencherei os espaços claros dos impressos com letra impecável e nos intervalos cantarei canções afro-brasileiras. Sonharei com os olhos do amor, encarnados nas tuas maravilhosas mãos de suavidade e ternura. Sonharei com aqueles dias de que falavas quando te referias à primavera. Sonharei contigo e com o prazer de beber gotas de orvalho na relva, deitado ao teu lado, ao sol, uma praia furiosa lá ao longe. E ficará dentro de mim a amargura por não escrever o poema. E lá tantas amarguras, não escreverei o poema. Direi simplesmente que o colosso de certeza na humanidade do universo é inapagável, como o brilho das estrelas, como o amor dos teus olhos, com a força na harmonia dos braços, com a esperança no coração dos homens. Inapagável, como a sensual beleza da agilidade das feras sobre o campo e o terror transmitido dos abismos. Direi simplesmente sim, sempre sim, à honestidade dos homens, ao vício juvenil da sinfonia das árvores, ao odor inesquecível da natureza, que apaga todos os possíveis cheiros amargos. Sim, à interrogação mágica do talamangongo, do cuneno ou do mayombe, ao sonoro cântico de ritmo subterrâneo e dos chamamentos telúricos, aos tambores, apelando para o fio da ancestralidade, esbatida aqui e além, ao ponto interrogativo de Madagascar. Sim, às solicitações místicas, à musculatura dos membros, ao quente das fogueiras endeusadas na lenha das sanzalas, às expressões magníficas das faces esculpidas no alegre sofrimento das quintandeiras e no ritmo febril das sensações tropicais. À identidade, com a filosofia do embondeiro ou com a condição dos homens, ali onde o capim os afoga em confusão. Sim, à África terra, à África humana. Direi sim em qualquer poema.
E esperemos que a chuva passe e deixe de molhar os chilreantes passarinhos sobre as 3 árvores da minha única paisagem. Isso passa. HM Podcast, o podcast das sensações extremas. Ele foi filho do pastor da Igreja Metodista Unida Americana e professor Agostinho Pedro Neto e da professora Maria da Silva Neto. Agostinho Neto fez os seus estudos secundários no Liceu Nacional Salvador Correia, em Luanda. Licenciou-se depois em Medicina na Universidade de Lisboa, em Portugal, onde desenvolveu intensa atividade política no seio dos movimentos de estudantes e jovens independentistas africanos. Casou-se com Maria Eugênia Neto, ela que foi escritora, poetisa e jornalista. Neto foi na década de 50 secretário-geral da delegação da Casa dos Estudantes do Império e membro fundador do Centro de Estudantes Africanos, em conjunto com Amílcar Cabral, Mário Pinto Andrade, Arcelino dos Santos e Francisco José Tenreiro. Mais tarde, tornou-se fundador do Clube Marítimo Africano. Devido à sua participação ativa nos movimentos estudantis nacionalistas, foi preso diversas vezes pela polícia política portuguesa, dando origem a campanhas internacionais de solidariedade para sua libertação. Em 1962, subiu à presidência do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Ao longo da década de 70, liderou as atividades políticas Ao longo da década de 70, liderou as atividades políticas do MPLA e o processo de descolonização nos anos de 1974 até a independência no ano de 1975, a partir de Argélia e Brazzaville, na República do Congo, até o seu regresso a Angola no dia 4 de fevereiro do ano de 1975. Na literatura, o mesmo destacou-se com Náuseas, do ano de 1952, 4 poemas de Agostinho Neto, no ano de 1957, Com os Olhos Secos, edição bilingue português e italiano, no ano de 1963, Sagrada Esperança, no ano de 1974, Renúncia Impossível e Poesia, edição de 1998. Esta então é a história, uma breve história do percurso deste homem que está a ser homenageado hoje, neste episódio do HM Podcast. Espero que vocês possam absorver o máximo de informações, porque há sempre uma coisa ou outra que escapa. E nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar, para que você possa aprender cada vez mais e mais, porque ensinar também é uma das nossas principais metas. Então mantenha-se connosco, porque na segunda parte do nosso programa nós estaremos de volta com mais conteúdo. E não se esqueça que as nossas rubricas estão aí a chegar. Breve intervalo e regressamos já. E já cá estamos nós então para a nossa segunda e última parte. Infelizmente estamos na reta final do nosso programa, deste especial Herói Nacional que foi dedicado a Mangushi, o nosso querido primeiro presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto. Estamos aqui a refletir a vida e obra do mesmo e, como não poderia deixar de ser, para as nossas sugestões vocês terão algumas obras do mesmo. Mas até chegarmos lá ainda tem muito para se absorver. O tempo é curto, mas nesse pouco tempo temos muito para absorver com quem vocês sabem, aqueles que não param de crescer, a nação que continua a trazer-nos sempre boas novidades, boas curiosidades, bom conteúdo, como não poderia deixar de ser, somente na Ekanda você encontra isso. Começa agora o momento da Ekanda, aqueles que tudo sabem e que sempre procuram partilhar conosco. Infidelidade dos caminhos da vida
enterrou nossos sonhos numa medida, tirou-nos a felicidade. A maldade nos separou, que calamidade no nosso seio. Ai, que saudade do teu meio. Levarei minha viola. E já cá estamos nós, neste especial do Dia do Herói Nacional, a viajar pelos conteúdos que nos são oferecidos pelos nossos manos da Ekanda. Esses factos que estão sempre a aumentar, e nós temos mesmo que informar, temos mesmo que fazer com que vocês saibam também. E é isso que é partilhar informação, é isso que é dar a conhecer, é isso que é viver, hein? É isso que é viver aprendendo constantemente conosco, a Game Podcast, e com os nossos manos da Ekanda. O nosso primeiro facto é referente à Batalha do Cuituquanaval, e aqui diz que o mesmo foi o maior confronto militar da Guerra Civil Angolana, que ele ocorreu entre 15 de novembro do ano de 1987 e 23 de março de 1988. Embora tenha ocorrido em Angola, o conflito não apenas contribuiu para a independência da Namíbia, mas igualmente para o fim do apartheid na África do Sul. Este é um facto que muitos já conhecem, mas é importante estarmos sempre a reforçar para que os mais novos, aqueles que são um bocadinho mais leigos na matéria, possam então absorver mais e mais conteúdo. Continuamos aqui então a navegar pelos factos que nos são proporcionados pela nação que não para de crescer. Ekanda, sim senhor. Este facto conta-nos que na época da colonização portuguesa, Cabo Verde atraiu muitas figuras emblemáticas. Uma das visitas foi do corsário inglês Sir Francisco Drake em 1580. Em 1832, o país recebeu uma expedição de ninguém menos que Charles Darwin, um dos maiores cientistas da história mundial. Se você não sabia, você ficou aqui a saber no HM Podcast e junto da Ekanda. Bora então caminhar por mais outros factos. Este conta-nos que a capital, a maior cidade da Etiópia é Addis Abeba. Em português, Addis Abeba também significa uma nova flor. Melhor corrigindo aqui, Addis Abeba significa em português nova flor. É a capital e a maior cidade da Etiópia. Continuamos aqui então a navegar pelos nossos factos referente ao continente africano. Este conta-nos que o maior lago de África é o Lago Vitória, que compreende uma área de 59.947 km², dividida entre 3 países, são eles Uganda, Tanzânia e Quênia. É também o maior lago tropical no mundo e o terceiro maior lago de água doce. Vamos continuar? Agora então, navegar pelos factos da Ekanda. Esse facto aqui é um bocadinho mais curioso. Diz que depois de sua morte na Babilónia, o corpo de Alexandre the Great foi enterrado e movido para diferentes pontos até ter sido finalmente enterrado em Alexandria, que é atualmente a segunda maior cidade do Egito, nomeada em homenagem ao grande imperador. É um facto sobre os antigos, se posso assim dizer, sobre os antigos. Ainda na senda dos factos relacionados com o Egito, vamos aqui para mais um, e um dos nossos últimos. E esse conta-nos que no Egito Antigo, tanto homens como mulheres usavam maquiagem. Você sabia desse facto? Além de oferecer proteção do sol, os egípcios acreditavam que havia algum tipo de poder de cura nela. A maquilhagem era utilizada. Agora também os homens estão a usar maquilhagem, não sei o porquê. Será que é também para proteger-se do sol? Ou somente para tentar fazer frente às Nossas Senhoras? Bora então para o nosso penúltimo facto. Este aqui conta-nos que, ao contrário do que é comum na maioria das repúblicas, a África do Sul tem 3 capitais políticas, nomeadamente Cape Town, que é a capital legislativa. Tem a capital de Bloemfontein, que é a capital judicial, e por fim tem a capital que é Pretória, que é a capital executiva. Assim, este facto é
Para quem é um bocadinho mais curioso, é um bocadinho comum. Mas para quem não é incomum e ficou a saber então aqui pelo HM Podcast, e é já um contributo acrescentado aí na nossa lista de conhecimentos. Esse então é o nosso último facto por hoje. E esse conta-nos então o seguinte: não se sabe quem destruiu o nariz da esfinge de Gizé. Durante muito tempo, o vandalismo foi creditado às tropas de Napoleão, que invadiram o Egito no ano de 1798. No entanto, há esboços da esfinge sem nariz que datam de 1737. A única pessoa conhecida por ter danificado a esfinge foi um clérigo islâmico, Saim al-Dahar, linchado. Saim al-Dahar, linchado. Esses nomes são bastante complicados. Isto no ano de 1378 por vandalismo. Foram estes então os factos que nós tínhamos para vocês, para você. Você que está aí sempre ligadinho a este momento da Ecanda, e é sempre gratificante trazer novas coisas para então vocês poderem absorver junto de nós. Nós que estamos aqui junto desta nação que não para de crescer, e você agora que cresce junto desta mesma aí, bem do seu lado, sempre no seu início do final de semana. Aproveitem bem esta prolongadão, porque é mesmo para recuperar as forças. Então, o momento de sugerirmos as nossas... Prontos, hoje não há cinema em homenagem ao nosso herói nacional. Nós decidimos deixar algumas das suas obras como sugestões para leitura neste final de semana. Começando então por ela que é bastante conhecida, Sacred Hope, como é chamada pelos ingleses, é então Sagrada Esperança. Este livro de Mangushi, do Agostinho Neto, está aí disponível também. Para a versão digital não tenho muita certeza, mas aí as nossas bibliotecas de certeza que têm, e para quem é um amante de leitura sabe muito bem onde encontrar. Esta Sagrada Esperança é um livro renomado do primeiro presidente da República Popular de Angola. Então é importante que vocês tenham então a amabilidade de ver o que é que tem a oferecer esta grande obra, excelente obra. Outra grande obra que nós temos aqui para vocês é a Obra Poética. Obra Poética de Agostinho Neto, que reúne poemas excepcionais do mesmo. Também temos aqui a Renúncia Impossível, esta que foi transformada numa canção dos Irmãos Cafala, a qual fizemos a abertura do nosso episódio de hoje. Bora então sugerir mais títulos do mesmo autor para vocês. Dr. Antônio Agostinho Neto. Já sugerimos a Sagrada Esperança, sugerimos também Obra Poética, sugerimos a Renúncia Impossível. Que mais temos então para os nossos leitores apreciarem ao longo do final de semana? Tem também aí essa obra que envolve-nos em pensamentos, como não poderia deixar de ser uma das obras do nosso amado Agostinho Neto. Esta obra que eu muito gosto, particularmente muito gosto, mas gosto mesmo, não é gostar por gostar, simplesmente por ser um jovem sonhador, por ser um jovem que gosta de sonhar. Então, ainda o meu sonho é uma das obras de Agostinho Neto que eu recomendo. Super recomendo para vocês. Eu não posso estar aqui a dar enredos, não posso estar aqui a adiantar muito mais, porque a maior parte dessas obras são compostas por poesia. Então, para quem conhece poesia, para quem sabe que conhece algumas poesias de Agostinho Neto, sabe que ele era um excelente poeta. Caminhos do Mato, entre outros poemas. Tivemos a oportunidade de ouvir um poema dele aqui declamado no nosso programa. Então, essas obras vocês podem apreciar
ao longo deste final de semana. São as nossas sugestões, então o HM Podcast, no que toca a sugestões, fica por aqui. Nos limitamos apenas por ser este episódio uma pequena homenagem, uma grande homenagem, singela homenagem a este ícone. Eu disse que ia repetir muito esta palavra ao longo do programa, este ícone, que é Dr. António Agostinho Neto. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. O nosso programa está mesmo a terminar. Este especial dedicado a este homem que fez muito para a nossa pátria, e nós decidimos também tentar, porque nem chegamos aos pés de conseguir retribuir o que o homem fez. Nós usufruímos até hoje. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Meu nome é Gabriel José e diante de vocês eu estou sempre disposto, sempre pronto, em prontidão para transmitir conhecimento e entreter-vos às sextas-feiras junto desta equipe que muito faz para que se torne possível a realização deste programa. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Eu prometo regressar na próxima semana com mais conteúdo. O HM Podcast desta semana fica por aqui. Mais uma vez, fiquem com Deus e muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Até a próxima. HM Bye bye. Podcast, o podcast das sensações estranhas.